Aí tá. Os líderes de Laodiceia começam a copiar mensagens reveladas a Filadélfia. Esse rapaz que está ao meu lado aí, se eu não me engano, ele chama Daniel Mastral, né? Ele é muito conhecido no YouTube aí, já participou de vários postcar aí, e ele já deu várias palestras aí no YouTube aí, e em outros lugares aí. Ele é bastante conhecido no YouTube. Então, o que eu quero trazer para os irmãos aqui é o seguinte. Desde quando nós começamos a pregar aí no YouTube aí, eu comecei a pregar em 2012, mas trazendo essas revelações com respeito a 70 semanas, ao capítulo 8 de Daniel, trazendo revelações com respeito à besta, ao falso profeta, com respeito ao nome do Mashiach, nós começamos firme mesmo, foi no ano de 2017 para cá. No início de 2017, que nós começamos a pegar firme nessas questões. E o Eterno também começou a nos dar as revelações mais fortes, foi a partir de 2017 para cá. Então, o que acontece, irmãos? Nós estamos ensinando para os irmãos, desde quando nós começamos esses vídeos, que nós estamos na restauração das verdades do Eterno que havia se perdido. Nós estamos na era da igreja de Filadélfia. Eu tenho ensinado no YouTube, pegando lá de Deus 2017, que existem 7 eras, ou seja, 7 períodos que a igreja vai passar na face da terra. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sarde, Filadélfia e Laodiceia. São nomes de cidade. Porém, esses nomes foram escolhidos pelo Mashiach na sua ordem, porque cada um desses nomes tem um significado. Se você quiser assistir os vídeos lá com respeito às 7 eras da igreja, está lá no canal Atalaia de Aula. Se você entrar lá e pesquisar, você vai achar. E aí eu mostrei que para cada era daquela ali, o Eterno levanta um mensageiro e vem trazendo uma mensagem para cada uma daquelas eras. Até chegar ali na igreja de Sardes, ali onde eu mostrei ali. Começou com o apóstolo Paulo, na igreja de Éfeso, e aí depois o Eterno vem trazendo um mensageiro para cada era. E cada era, a igreja durou um período na terra. Umas durou 100 anos, outros durou 200, outros durou 300, outros durou 600. Cada uma durou um período, durou uma era, um período na terra. São 7 eras. Nós estamos na era de Filadélfia e Laodiceia. Já estamos no finalzinho já. Quando nós chegarmos no final da era de Filadélfia, o que vai acontecer? Vai acontecer o arrebatamento da igreja fiel, da igreja de Filadélfia. Ela vai ser tirada dessa terra. É por isso que no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, Yahushua fala para a igreja de Filadélfia o que ele não fala para nenhuma das outras. Ele fala, porque guardasse a minha palavra na perseverança, eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então, essa igreja fiel, a igreja de Filadélfia, ela vai ser tirada, ela não vai passar pela tribulação. Por quê? Porque Yahushua revelou, restaurou todas as verdades que haviam se perdido. Todas as verdades que foi dado para o apóstolo Paulo, que se perdeu no decorrer da história da igreja na face da terra, foi restaurado na era da igreja de Filadélfia. É a era que nós estamos agora. Então, nem todos os crentes que estão aí hoje no cristianismo pertencem à era de Filadélfia. Pelo contrário, 99,99% pertence à era de Laodiceia e Tiatira. Tiatira representa o catolicismo romano. E Laodiceia representa as denominações evangélicas. Filadélfia é um pequeno número que representa a era da igreja de Filadélfia. E é esse pequeno número que vai ser arrebatado. Por quê? Porque eles chegaram ao conhecimento das verdades que o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, recebeu de Yahushua, lá no princípio da igreja, na era da igreja de Éfeso. Então, as verdades foram restauradas, aquelas verdades que haviam se perdido foram restauradas. E aí eu tenho dito que essas mensagens que nós estamos trazendo no YouTube hoje vai ser pregada pela igreja de Laodiceia depois que a igreja de Filadélfia for arrebatada. Vai ser pregada no mundo inteiro. Por quê? Porque a igreja de Filadélfia foi revelado a ela o nome do Pai e o nome do Filho. O que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 12? Lá diz assim, escreverei na testa do vencedor. Está falando para a igreja de Filadélfia. Escreverei na testa do vencedor. Deixa eu ver se eu tenho um pincel aqui. Vou virar aqui. O nome do meu pai, que é Yahweh. O meu nome, que é Yahushua. E o nome da cidade santa. Yahushua. Yahushua significa o quê? Yahweh é paz. Por isso que alguns lá em Israel falam Shalom. É Shalom, na verdade. Shalom, eles falam paz, a paz. O nome correto é Yahushua, que
que significa Yal é paz. Os pastores vão dizer cidade da paz, não é isso não. É Yal Shalom, porque o nome do Eterno tem que estar no nome da cidade. O nome do Pai tem que estar no nome da cidade. Por quê? Porque no livro de Daniel ele fala, as cidades que escolhi para nela colocar o meu nome. Em outro versículo ele diz, a cidade que é chamada pelo meu nome. Olha o nome dele aqui no nome da cidade. Então o Eterno revelou isso para nós. Para quem está na era de Filadélfia, ele revelou o nome dele e revelou o nome do seu filho, Yahshua, que é o fundamento de tudo. A próxima live que eu vou fazer, eu vou falar sobre o nome. Eu vou colocar a capa aí, se não tiver a capa, eu vou até mostrar aí. Eu vou mostrar aí que o fundamento de tudo é o nome do Eterno e o nome do Filho dele. Então, irmãos, o Eterno revelou para nós essas maravilhas. Aí, ó, isso aí vai ser a próxima live. O verdadeiro nome do Salvador revelado na era de Filadélfia. O grande fundamento. Tem que ter o fundamento que é o nome verdadeiro, senão está fora. Então, o que acontece, irmãos? Eu falei que os líderes das denominações, os líderes de Laodiceia, os pastores, todos vão pregar as mensagens que nós estamos pregando agora. Eles vão pregar o nome Ial e vão pregar o nome Yahshua. Hoje eles nos consideram como loucos. Eles falam que nós é louco, nós somos loucos, somos hereges, porque nós estamos afirmando que o nome Jesus vem do latim, que significa Iesus, que significa isto é porco, isto é um javali, isso é um leitão, isso é um suíno. É o Deus porco de Roma. E eles não querem acreditar, mas vão prostrar diante do nome Yahshua e reconhecer que Jesus significa isto é porco. Eles mesmos vão pregar que Jesus é o Deus porco de Roma. É para sair fora dessa Babilônia. Então, tudo aquilo que nós temos ensinado, eles vão pregar. Eles vão pregar, e se não pregar, eles vão para as trevas exteriores. Vai ter a tribulação. É na tribulação que eles vão ter que prostrar diante do nome Yahshua e confessar que Yahshua é o rei de todos os povos, é o rei do universo. Eles vão ter que prostrar na marra. Os crentes das denominações vão prostrar no porrete. Se não quiser prostrar no porrete, vão prostrar lá nas trevas exteriores, porque a tribulação é uma maneira de fazer eles reconhecer o nome Yal e Yahshua, que hoje eles blasfemam contra esses nomes. Mas já tem líderes aí que estão começando a ver que Yal dos exércitos nos revelou grandes coisas. Eles já começaram a ver. Só que o que acontece? Eles não querem levar a bandeira. A bandeira para eles é pesada. Aqui na minha cidade mesmo já teve cantores evangélicos e pastores que falaram para mim, não, meu, realmente o nome é Yahshua, mas eu não consigo levar essa bandeira é pesada demais para me levar. Por quê? Porque o cara é um cantor gospel. Como é que ele vai cantar? Como é que ele vai louvar o nome de Yahshua lá dentro do sistema, se o sistema não aceita Yahshua lá? O sistema joga Yahshua para fora. As sinagogas de Satanás não aceitam Yahshua lá dentro. As denominações são sinagogas de Satanás, templos de Satanás. Lá só prega heresias de perdição e nomes de blasfêmia. Esse nome de Jesus é um nome de blasfêmia. Deus vem de Zeus. Senhor vem de quê? Senhor significa Baal. Então lá prega o quê? Lá só prega heresia. Trindade, 3 deuses. Trindade vem do catolicismo romano, foi colocado pelo Papa São Damasco, imperador Teodósio, no ano 381. Então é uma sinagoga de Satanás, aonde ensina aquilo que está sendo ensinado lá dentro do Vaticano. Eu lancei um vídeo aí onde eu mostrei que o Papa prega dentro do templo onde o Papa prega a cabeça de uma serpente. O trono onde o Papa senta tem 2 presas da serpente, é uma naja. O olho da serpente está por cima. A palavra vem direto da boca da serpente. E foi de lá que veio a doutrina da Trindade, e foi de lá que veio esse nome imundo, Jesus, no latim, Iesus. Então, as denominações são sinagogas de Satanás. Eu vou mostrar isso daqui a pouco também dentro das escrituras aqui. Então, o que acontece? Não estou falando que os crentes que estão lá são de Satanás, não. Os crentes que estão lá são crentes predestinados que vão ganhar a salvação deles. Não todos, mas uma grande parte dos crentes que estão dentro das igrejas evangélicas vai ganhar a salvação porque são predestinados. São nossos irmãos no Mashiach. Porém, estão no engano. Foram enganados pelo maligno, foram enganados por Satanás, estão levando heresias de perdição para outros irmãos que deveriam estar tendo o entendimento correto. Não, estão tendo um entendimento totalmente errôneo, graças à hierarquia que está lá dentro, também que veio do catolicismo romano, os nicolaítas, eles distorceram tudo. Então, o que acontece, meus irmãos? Sem o nome, não existe revelação alguma. Primeiro, o Eterno nos revelou o nome dele e o nome do seu filho. Depois, o Eterno nos revelou todas as demais coisas. O Eterno nos mostrou que não existe trindade. Eu até lancei um livro aí. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não, ele não está aqui.
O título do livro é Desmascarando o Dogma da Trindade. Nós não fizemos comércio com o livro, nós passamos o livro preço de custo e nós lançamos ele em PDF para todos ter acesso. Se fosse dentro do sistema, eles iriam querer ganhar dinheiro com o livro. Por quê? Porque ele é um sistema corrompido. Laodiceia é um sistema corrompido. Vou até colocar na tela aí, ó, o que Alcha fala para Laodiceia. Apocalipse, capítulo 3, versículo 17 e 18. Nós lemos o que ele falou para Filadélfia, vamos ver o que ele fala para Laodiceia. Como dizes, rico sou e estou enriquecido. Ele só pensa em dinheiro. Eles querem fazer comércio. E de nada tenho falta, tá vendo? E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Então são cegos, pobres, desgraçados, miseráveis e nus. Professores de teologia, formado em bacharel, eles dizem, eu sou formado em bacharel, eu tenho curso de teologia, como se o Eterno estivesse atrás de pessoas formadas em teologia e em bacharel. Não, o Eterno chama os pequeninos iletrados. A Escritura fala que os apóstolos eram pessoas iletradas, porém, quando eles abriam a boca, as pessoas ficavam admiradas de ver a sabedoria que eles tinham, porque a sabedoria deles vinha do alto, vinham do Espírito do Eterno. O Eterno, através do seu Espírito, dava sabedoria para eles. E Alcha, quando abria a boca, os homens ficavam de boca aberta. Ele, com 12 anos, ele dava aula no templo para aqueles fariseus. Então, o Eterno chama os pequeninos para confundir aqueles que se acham sábios. O Eterno revela a sua palavra para os pequeninos, para os iletrados. Foi isso que Alcha falou. Pai, obrigado por ter ocultado essas coisas dos sábios e entendidos e revelado aos pequeninos. Então, a igreja de Filadélfia, ela está desprovida de sabedoria humana. Ela não tem nada a ver com teologia, com faculdade, com bacharel, com doutor em divindade, não. Ela busca a revelação que vem do Espírito do Eterno. E o Eterno, ele prometeu na sua palavra que ele ia restaurar todas as verdades e ia revelar coisas grandes e ocultas aos pequeninos. E revelou. Então, o que acontece, irmão? Hoje, nós ganhamos a revelação das 70 semanas e do pequeno chifre, capítulo 8 de Daniel. Duas revelações tremendas. O livro estava selado. O Eterno falou para Daniel, Daniel, sela o livro, porque não é para a sua época, é para a época do fim. Na época do fim, eu vou tirar o selo do livro. O Eterno tirou o selo do livro. E essas revelações foi dada a nós. Hoje nós entendemos o livro de Daniel tremendamente. Foi desvendado diante dos nossos olhos. Para quem? Para quem está na era de Filadélfia. Porém, alguns irmãos que estão no sistema, como esse Daniel Mastral aí, ele já começou a ver a revelação. Por quê? Porque é aquilo que eu falei. Eles vão pregar aquilo que Filadélfia está pregando hoje. Porém, ele está trazendo aí agora porque ele está atrás de dinheiro. Ele prega e faz curso e fala, dá like aí, compra meus estudos aqui, compra isso, compra aquilo outro. Por quê? Porque eles querem glória para si e querem fazer comércio com a palavra do Criador. O que está escrito lá? De graça vocês recebeu, de graça vocês vai dar. Por isso nós lançamos o livro em PDF e não estamos aqui cobrando nada. Meu canal é desmonetizado no YouTube, não é monetizado, justamente para mostrar que Filadélfia veio para fazer a diferença e que as revelações que ela recebeu vêm de Yahweh dos exércitos, não é do homem, não. Entendeu, irmãos? Por isso que tudo foi mostrado a nós e não foi mostrado a esses irmãos que estão aí no sistema. Então, o que acontece? Eu vou colocar um vídeo meu aqui, que eu estou falando desde 2019, sobre as 70 semanas, falando sobre a guerra de Massado, mostrando que 63 semanas e Alcha morreu no madeiro, mais 6 semanas chega na guerra de Massada, e aí mostrando, nós temos aí a capa do meu vídeo, do vídeo que eu lancei aí, mostrando 2024 a 2031, vou colocar a capa aí para vocês verem. Aí, ó. Aí agora o Daniel Mastral, olha a capa dele agora, que ele colocou aí. Uma coisa que eu quero deixar para os irmãos aqui é o seguinte, irmãos. Vou colocar a capa do... aí, ó. 24, início da tribulação. Ele vai falar tudo aquilo que eu falei nos meus vídeos anteriores, desde 2019, ele vai falar aí agora. Vou colocar para falar, mas espera aí um pouquinho aí. Então, o que acontece, irmão? Eu não estou contra ele divulgar, não. Quero deixar bem claro para os irmãos. Eu não estou contra ele divulgar essas revelações que eu estou trazendo. Pelo contrário, eu quero que todos eles vejam aquilo que Yahweh mostrou para nós, apesar que eles nos consideram como hereges e loucos, mas nós não podemos nos igualar a eles, porque de nós foi tirado as vendas, a cegueira caiu,
As escamas caíram. O Eterno nos mostrou quem é o Deus puro, que trindade não existe, nós temos que ser emergidos no nome correto, que é o nome de Yahshua. Nos mostrou que as denominações são facções, são divisões, que não existe hierarquia dentro da igreja, que o único pastor é Yahshua Mashiach. Ele nos mostrou tudo isso. Porém, esse pessoal que está dentro das denominações não sabe disso, então está cego, estão nos atacando. Mas vai chegar um dia que eles vão chorar amargamente e vai pedir perdão. E aí vai cumprir o quê? Vai cumprir isso aqui, ó. Apocalipse, capítulo 3, versículo 9, diz assim: veja, eu farei os da sinagoga de Satanás. Na sua Bíblia vai dizer assim, aqueles que se dizem judeus e não são. Isso não está na Bíblia. É um parênteses. Leia nessa traduçãozinha aqui, principalmente da Testemunho de Jeová, e outras traduções, vocês vão ver que é um texto que está fora do livro. Não existe essa palavra. Os que se dizem judeus e não são. Isso está acrescentado. O texto, então, vou ler saltando direto para vocês verem como é que lê. Veja, eu farei os da sinagoga de Satanás, os que estão dentro das denominações evangélicas, dentro daqueles templos lá, que aqueles templos lá é templo de Satanás, é sinagoga de Satanás. Eu farei os da sinagoga de Satanás. Farei os da sinagoga de Satanás vir e se curvar, prostrar aos seus pés, e os farei saber que eu amo vocês. Tá entendendo, irmãos? Por que que eles vão ter que vir e prostrar diante dos crentes de Filadélfia, diante de nós, irmãos? Porque os crentes de Filadélfia estão sendo preparados para se tornarem reis. A eles vai ser dado um cetro, a eles vai ser dado uma coroa para colocar na cabeça. Eles vão ser reis, a eles vai ser dado tronos para eles sentarem. Por isso que ela fala assim, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar no meu trono, assim como eu assentei com meu pai no seu trono. Ao vencedor, dar-lhe-ei um cetro de ferro. Ao vencedor, dar-lhe-ei a coroa da vida. Então, o vencedor vai se tornar rei. Por isso que eu falo na igreja de Filadélfia, cuidado para que ninguém tome a tua coroa. Ele vai se tornar rei. E todos os crentes das denominações evangélicas que estão nos criticando, estão blasfemando e falando, vocês heréis, vocês são loucos, vão ter que vir e prostrar e reconhecer que Yahshua nos ama. E Yahshua nos colocou como fundamento do templo. Lá está escrito, vocês serão colunas, fundamento, colunas do templo. Fundamento é ele. Vocês são colunas no meu templo. Onde está isso? Apocalipse, capítulo 3, versículo 12. Eles vão ser coluna, nós vamos ser coluna. Então tem uma diferença, irmão. Tá vendo aí? Todos que estão na sinagoga de Satanás, estão criticando hoje, vai ter que vir prostrar diante da igreja de Filadélfia. Não que eles vão perder a salvação deles, estou falando isso, mas devido ao que eles estão fazendo, eles vão ter que prostrar. O que aconteceu com José lá no Egito? Ele falou, eu tive um sonho, aonde veio 11 estrelas e prostrou diante de mim. O sol, mas a lua também veio e prostrou diante de mim. Aí os irmãos dele entenderam na hora. Você está querendo dizer que o papai, mas a mamãe, e nós aqui que somos seus irmãos, nós somos 11 irmãos, nós vamos prostrar diante de você? Você até é louco, ficou com inveja dele, jogou ele dentro da cisterna. O que o Eterno fez? Tirou ele de lá, permitiu ele ir para o Egito. Tiveram fome lá na terra de Canaã, em todos os lugares, mas chegou o dia deles ter que descer para o Egito. Jacó mandou eles descer para o Egito para buscar comida. Chegou lá, eles encontraram José. E aí tiveram que prostrar, porque ele se tornou o governador de todo o Egito. Acima dele só estava Faraó, mas os irmãos dele tiveram que prostrar diante dele. Todos os nossos irmãos que estão dentro do sistema, eles estão dentro do sistema lá, não engano, vão ter que vir e prostrar diante de Filadélfia e reconhecer que Yahshua a amou. Entendeu, irmãos? Então, o que acontece? Eu vou colocar agora o Daniel Mastral. Vou colocar eu primeiro, falando os vídeos, e aí depois nós vamos colocar ele. Eu trazendo, mostrando, ó, 63 semanas, tá, depois nós vamos colocar ele. 62. Salomão Tungido, na semana de número 63. E aí o que aconteceu? As semanas continuam ocorrendo. Vamos ver o que vai acontecer lá na frente agora? E o povo de um príncipe, de um líder que virá, o anticristo dos romanos, destruirá a cidade e o lugar santo. E o seu fim será num cataclismo. Então agora o que eu estou falando? E Yahshua morrer na hora de completar 63 semanas, e as semanas iam continuar correndo. Ainda iria passar mais 68 semanas, o templo seria destruído. Mais uma semana, no ano 73 ali, mais meia semana ali, completando ali 69 semanas, guerra de Massado, a figueira é cortada. Então a profecia, ela não para em Yahshua, ela segue. Até Yahshua vai na semana de número 63, depois ela segue até a guerra de Massado para completar essas 69 semanas. É tremendo que a gente entende isso. É magnífico. Vamos lá. No quadro agora, no quadro.
há 70 semanas. E Alcha morre no ano 31. Vamos pegar aqui agora. Eu vou voltar de ré até Neemias dar o decreto. Vou voltar até o rei dar o decreto para Neemias. 31, mais 50, 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 mais 50. São 419 anos antes do Mashiach. Aqui foi dado o decreto para Neemias. Em que mês? Mês de Nissan. Aqui, ó. Leia lá. Leia lá se foi no mês de Nissan ou não foi. É lógico que tem que ser no mês de Nissan, porque o ano que começa ali e termina ali. Então foi lá, mês de Nissan. Cadê o decreto para Neemias? Ano 419. Agora, a partir daqui até o ano 31, o que eu falei que está escrito no livro de Daniel? 63 semanas, depois das 62 semanas, o meu filho vai morrer. Em qual semana? Na semana de número 63. Vamos lá, então. Se você pegar, olha o 7 aqui, cada 7 desse aqui, do ano 31 ao ano menos 50, você tem que somar 7 vezes 7, que são 49 anos. Então aqui são 7. Aí vem 7, mais 7, mais 7, mais 7. Ó, vou botar um 7 aqui que ficou apagado. Aqui. Ó. Mais 7, mais 7, mais 7. Vamos somar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 7, tá vendo? Para chegar aqui, 9 7. 9 7 se passaram. Então agora, 9 vezes 7 é quanto? 9 vezes 7 é 63. Viu? E fechou? Então, olha o quanto é magnífico. Então o decreto foi dado quando? Aqui, em 419, antes do Mashiach. A profecia veio da história. A Guerra de Massada. Documento de 73, 15 de Nissan. Primeiramente, vem da revelação do Espírito de Yahweh, vem através de Yahweh dos Exércitos. Depois, o Eterno nos dá a chave para entender ela. Para nós entendermos a profecia das 2.300 tardes e manhãs, nós temos que entender quando é que o pequeno chifre surgiu. Roma. Aí, a partir dali, você pode calcular os 2.300 anos. Para nós entendermos a profecia das 70 semanas, nós temos que entender quando é que foi dado o decreto para Neemias, em que ano. E nós temos que entender em que ano que terminou a semana de número 69, que foi lá na Guerra de Massada. Aí você entende. Por isso que quando eu ganhei a revelação através da Guerra de Massada, que eu estava deitado 2 horas da manhã, eu falei, vou colocar aqui, ó, ano 73, para ver se aparece o ano 73, para ver se aconteceu alguma coisa ali, porque aí fecha a semana de número 69. Só que eu achei que o Eterno ia mostrar alguma coisa no ano 73, mas não ia mostrar o mês e nem o dia, não. O Eterno foi muito além. O Eterno colocou lá a Guerra de Massada no ano 73, no dia 15 de Nissan, no primeiro dia da festa dos pães. Eu bati em pé na cama e falei, agora arrebenta tudo. Agora fechou a profecia aí, ó. Aproxima aí. Esse documento ele é tremendo. Aí, as mortes ocorreram no 15º dia do mês de Nissan, segundo o calendário judaico, primeiro dia da festa dos pães do ano 73, Massada. Foi aqui que a figueira foi cortada. Foi aqui que Yahweh falou, eu vou cuidar dela uns anos, aí se ela não der, pá, aí nós cortamos e lança fora. Figueira é quem? Israel. Então o Eterno lançou a figueira para fora do país. Quando completou a semana de número 69, a penúltima semana, no ano 73. Então, o dia 15 de Nissan, ele é o calendário correndo. E esse calendário aqui, o primeiro dia do mês, não é o dia 1º de Nissan, não. É o dia 15 de Nissan, é o primeiro mês do calendário do Eterno, porque é quando começou a contagem lá em Gênesis. Lá em Gênesis, o calendário começou a correr quando o Eterno vestiu Adão com a pele do cordeiro no dia 15 de Nissan. Então, o dia 15 de Nissan se tornou o primeiro dia do calendário do Eterno. Então, é isso aí, irmãos. Agora, o que acontece, irmãos? Eu vou colocar o vídeo dele e os irmãos vão ver que ele usa até as mesmas palavras que eu usei, ele usa. E aí ele vai pegar lá e mostrar lá que Yahshua vai falar de Jesus, que Yahshua morreu na semana de número 63, depois ele vai falar da Guerra de Massada. Aí o que acontece, irmão? Nunca na história dessa revelação das 70 semanas, do início, depois que a igreja caiu, jamais foi mostrado para alguém essa revelação que nós tivemos. Por quê? Porque ela é para o final dos tempos. O Eterno falou, Daniel, é para o fim do tempo que eu vou tirar o selo. E eu vou revelar 70 semanas, e vou revelar o capítulo 8, as 2.300 tardes e manhãs. Vou mostrar por quê? Porque essas duas profecias, elas mostram quando Yahshua volta nas nuvens. Por isso que nós colocamos 2024 a 2031. Se você está me vendo pela primeira vez, assista o vídeo lá que você vai ver lá. Que eles são bomba. Essas duas profecias são duas revelações que são bombas. Elas mostram Yahshua voltando no ano de 2031 e a tribulação começando em abril de 2024. Então, o que acontece? Esse irmão aí, Daniel Mastral, não sei se nem sei também se realmente é irmão, se ele largou de vez mesmo o satanismo. Eu também não posso falar que não largou, né? Eu não sei qual. O Eterno que sabe o coração dele. Mas, se realmente ele tivesse um coração sincero, ele chegaria e falava assim, ó,
Eu ganhei essa revelação com o pessoal que invoca Ial e Yalcha. O pessoal lá do canal Atalaia de Al. O Eterno mostrou para eles. E ele teria que reconhecer o nome do Eterno e o nome do seu filho. Ele quer continuar pregando o porco de Roma, Jesus Cristo, e ainda falando que a revelação foi dada a ele, o entendimento foi dado a ele. Irmãos, isso é muito falta de humildade. Por quê? Porque ele está pensando em ganhar dinheiro com os vídeos, com as revelações que o Eterno entregou para a igreja de Filadélfia. Por isso que eu estou aqui me posicionando, por quê? Porque nós não podemos aceitar que aqueles que estão em Laodiceia, pobres, cegos, miseráveis, desgraçados e nus, se apossam das revelações que o Eterno deu para a igreja de Filadélfia e se passam como se a revelação tivesse sido dada para eles. Não foi dada para eles. A promessa é para a igreja de Filadélfia, para aqueles que estão em Filadélfia, na obra da restauração. Todas as revelações vieram para a igreja de Filadélfia, para os vencedores. Então, esses pessoal aí tem que ser desmascarado. Se esse irmão tivesse tido a humildade de chegar lá e falar, não, estou aqui para mostrar aquilo que o Criador mostrou para o pessoal lá do canal Atalaia de Al, e realmente o nome é Ial e é Ial, eles não querem levar essa bandeira. E aí, por cima de tudo, querem ganhar dinheiro com as revelações que o Eterno entregou para nós, quer fazer comércio, quer ir divulgando como se aquilo tivesse sido dado para eles. Não se esqueça. Apocalipse 3, versículo 16 e 17. Vocês são pobres, cegos, miseráveis, desgraçados e nus. Aconselho que compre de mim colírios para ungir os teus olhos, a fim de que veja. Teólogo e doutor em divindade e esses professorzinhos de Laodiceia não vai ter condição de ver isso enquanto não cair do pau na tribulação, enquanto não reconhecer que Yalcha é o Machia, que ele que morreu por nós. Vou colocar o vídeo dele agora para vocês verem ele imitando tudo, do início ao fim. E muitas coisas que eu não posso falar e nem mostrar aqui. Mas, como eu estou falando com um grupo heterogêneo, muitas pessoas não sabem, então eu vou tentar explicar da maneira mais simples possível, tá? Em Gênesis capítulo 29, capítulo 29, versos 5, 27 e 28, diz assim: Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, que lhe pareceram poucos dias, mas então está falando de dias que são, na verdade, anos, tá vendo? Dias que são anos, tá vendo? Com as profecias se concatenam, né? Para tanto ele a amava, Gênesis 29, 20. Aí mais adiante, deixe passar essa semana de núpcias, lhe daremos também mais nova em troca de mais 7 anos de trabalho. Jacó concordou, passou aquela semana de núpcias com Lia, e Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher. Está em Gênesis 29, de 27 a 28. Então, semanas de dias e semanas de anos, tá ok? Então, vamos ver os sinais aqui das semanas de anos. Nós temos também os jubileus, tá? É importante compilar nessa nossa conta os jubileus. Lembrando, nós temos que aprender a ler os sinais. Eu quero tentar a maneira mais simples possível ensinar isso para vocês. Semana de dias, semana de anos e jubileus. Levítico 25, 8, fala de semana de anos. 7 vezes 7, 49 anos, tá? Para depois chegar ao 50º, que é o jubileu. Então, contem 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. Essas 7 semanas de anos totalizam 49 anos. Levítico 25, 8. Levítico 25, de 10 a 11. Completar 50 anos, então forma um jubileu. É uma data muito importante para os judeus. Israel é a figueira, então nós temos que estar atentos, é o relógio de tempo de Deus, tá bom? Congregassem o 50º ano e proclamassem a libertação por toda a terra, em todos os seus moradores, né? E lhe dará um ano de jubileu, quando cada um de vocês voltará para a propriedade da sua família e para o seu próprio clã. Levítico 25, 10. Lembre-se das 70 semanas de Daniel? Vamos lá, para 70 semanas de Daniel. Está em Daniel 9, 24. 70 semanas estão decretadas para seu povo. Então, é um tempo que Deus estabeleceu. Tá? É um tempo que corresponde ao nosso Cronos, mas está ligado ao Kairos de Deus. Né? A gente vai ter aula no YouTube sobre o alinhamento, né, do Cronos e do Kairos de Deus. Você vai entender melhor também. Então, 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua santa cidade para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para extirpar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo.
Daniel 9, 24. Então, 70 semanas é 70 vezes 7. 70 semanas, 70 vezes 7. Falando de anos aqui, dá 490 anos. Guardou? 490 anos. Talvez tenha que assistir esse vídeo mais de uma vez, tá? Esse tempo vai se completar, eu vou antecipar para vocês, em 2031, tá? Vai se completar em 2031 a 70ª Viu aí, semana. irmão? Então, já estou antecipando aqui para vocês. Então, anote. Aí ele comenta aí, ó, já começou a mostrar 2031. Os irmãos vão ver agora que ele vai copiar tudo aquilo que nós falamos em todas as lives de 2019. Vamos lá agora. Isso, presta atenção nesse vídeo, não importa o tempo que ele dure, eu quero passar o conceito para vocês. Daniel 9, 25. Saiba e entenda, não adianta saber se não entender. A partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até o ungido, até o Messias, até Cristo, o líder que venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Aqui há uma grande confusão, né, em pessoas que querem interpretar esse texto. Eu vou passar para vocês a verdade sobre ele, tá bom? E depois continua, e será reconstruída com ruas e muros em tempos difíceis, está em Daniel 9, 25, tá? Depois de restaurar Jerusalém, o decreto de Neemias, lembra? Neemias recebeu um decreto, uma anuência para reconstruir a cidade santa. Então houve esse decreto. A partir desse decreto passa uma contagem, tem uma contagem temporal. A Bíblia fala sobre isso, tá? Então, um erro comum entre muitas pessoas é somarem as semanas. Somarem as 60 semanas com 62 semanas. Mas essas 62 já estão inclusas nas 70. São 70, tá bom? Não soma as duas, tá? Tá codificado propositalmente para isso. E muitas pessoas interpretam completamente errado. Eu quero que você tenha uma leitura sábia a respeito, que o Espírito Santo venha trazer discernimento a você. Tá? Então, 490 anos... Viu aí, irmão? Dá só uma pausa aí, irmão. Aí, irmão, ó. Ele falou, vocês têm que pegar as 7 semanas e entender que elas já estão dentro das 62 semanas. Você não pode separar. Quem falou isso em vários vídeos? Eu cansei de falar esses vídeos. Só que agora, em vez de ele reconhecer e falar, ó, nós aprendemos lá com os irmãos que não podemos pegar 7 mais 62 e somar e criar lá um número 69 semanas, não. Nós temos que entender que as 7 semanas já está dentro das 62. E ele lá vai bater em cima. Por quê? Porque ele assistiu o vídeo, deve ter assistido esse vídeo nosso umas 3 ou 4 vezes. E ele viu que é marreta. Mas vamos continuar. Ele compõe aqui as 62 semanas, pois elas já estão inclusas nas 7 semanas de Daniel, que aqui no caso de anos, tá? 7 vezes 7, 49, 490 anos. Então, dentro desse contexto, são anos, lembrou? A contagem tem início no ano 419 a.C. 419 a.C. É o tempo do decreto de Neemias. Aí você vai dizer, não, Daniel, tem alguma coisa errada aí. Calma, escuta primeiro, seja pronto para ouvir, tardio no falar. Existem várias contas para tentar precisar, por exemplo, a morte de Cristo, né? Mas nós estamos no calendário gregoriano. Quero me pautar aqui nessa fusão de calendários, nessa sinergia de calendário judaico do gregoriano que reflete a nossa realidade, tá bom? Então Jesus nasceu no tempo de Herodes, mas nós sabemos que Herodes morreu no ano 4 antes de Cristo. Então Jesus não nasceu no ano 0, no marco 0, nasceu antes dessa data, tá? Se Herodes morreu no ano 4, né, há uma grande inferência escatológica que Jesus possa ter nascido no ano 2 antes de Cristo, tá? No ano 2 antes de Cristo, época que Herodes ainda estava vivo, tá? Mas lembre-se, há uma diferença de calendário do judaico para o gregoriano, mas no final das contas, pautado no nosso calendário, você vai entender o tempo, tá? É esse tempo que a gente conta, tá? Então Deus permitiu que isso acontecesse para que esse tempo ocorresse, tá? Jesus, então, nasceu no período que Herodes estava vivo. Então, provavelmente no ano 2 antes de Cristo, tá? Porque agora, fazendo as contas, você vai entender. Ano 2 antes de Cristo, Herodes estava vivo. Como nós vamos ver mais adiante. E foi crucificado com 33 anos. Isso corresponderia ao ano, no nosso calendário gregoriano, ao ano 31, tá? Ano 31, Jesus foi crucificado.
no calendário, pelo calendário gregoriano. Por causa dessa diferença temporal de calendários, se você fizer uma conta retroativa da morte do Messias até o decreto que permitiu Neemias reconstruir a cidade santa, né, o ano 31, né, onde Jesus morreu, foi crucificado, né, no nosso calendário gregoriano, recuando no tempo, nós vamos chegar a 431 anos atrás, exatamente a época que o decreto foi estabelecido a Neemias. Neemias recebeu o decreto no ano 419 antes de Cristo para reconstruir Jerusalém. Dá mais uma pausa aí, irmão. Aí você vai... Os irmãos viram aí agora a data que ele pegou para o decreto? 419. Tá vendo aí, irmão? Que ano que ele falou que Auschwitz morreu? Ano 31. Tá vendo aí, irmão? Copiou tudo do início ao fim. Mas nós não estamos achando ruim ele ensinar, não. Nós estamos achando ruim a hipocrisia deles de não reconhecer que o Eterno, o soberano Criador dos céus e da terra, revelou para Filadélfia a profecia das 70 semanas e das 2.300 tardes de manhã. Daqui a pouco eu vou falar sobre as 2.300 tardes de manhã. Mas aí ele está pegando todas as datas e mostrando do jeitinho que nós ensinamos no vídeo lá. É só assistir os 2 vídeos meus lá e comparar com o deles, assim, lado a lado, que os irmãos vão ver que é até a mesma palavra. Vamos lá agora, pode continuar. Ah, mas espera aí, eu vejo se você procurar no Google, por exemplo, vai aparecer, e muitos líderes falam que esse decreto foi dado no ano 457 antes de Cristo, né? Mas aqui tem um erro, O ano real foi 419 e não 457. Eu vou mostrar para vocês o porquê. Porque quando você calcula 457, né, muitos teólogos erroneamente estão calculando a data do nascimento de Jesus. Só que a nova aliança, ela começa com a morte de Cristo na cruz. Estabelece a nova e eterna aliança. O véu do tempo é rasgado e existe um novo conjunto de leis. Amar a Deus em todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, se você contar a partir da morte de Cristo e não do seu nascimento, você vai chegar no ano 419, tá bom? Se reporta, não é o ano do nascimento, mas é o ano da sua crucificação. Ano 31 do calendário gregoriano da nossa era. Essa é a maneira correta de contar, tá? Então, nós vamos observar que o Novo Testamento, ele começa com a morte de Jesus, né? Com a morte de Jesus, aí sim a nova aliança, tá? Guardou isso? Isso é importante, tá? Então, o decreto foi sim em 419 a.C. Guardou a data, né? 419. Então, não conta o ano do nascimento. Logo, não foi no ano 457. Messias morreu na semana 63, né, da contagem das 70 semanas de Daniel. Ele morreu na semana 63, tá? Se você fizer as contas, vai dar 63 semanas aí. Mais uma pausa aí, irmão. Viu aí agora, irmãos? Que agora ele chegou na semana de número 63. Aonde já se viu isso no YouTube? Ninguém nunca ensinou isso no YouTube. Só que os camaradas são orgulhosos. Eles não se humilham e não reconhecem que o Eterno possa usar os pequeninos. Eles são soberbos, querem a glória para eles. Só que nós estamos aqui para não permitir que eles roubem a glória de Yahweh. Não é nem glória nossa, não. É a glória de Yahweh, porque foi Yahweh que revelou para a igreja de Filadélfia que eles querem receber, roubar a glória que pertence ao Eterno. Não, o Eterno falou, vou revelar para a igreja de Filadélfia, não é para Laodiceia, não. Não é para o homem que está na carne e na letra, não. É para aqueles que estão no Espírito. Vamos continuar. Então, ele recebe o decreto no mês de Nissan, né? Mês de Nissan, para reconstruir o templo. Olha, guarda isso, mês de Nissan, que corresponde ao... Olha aí, irmão, mais uma pausa. Agora, quem é que chamava nós de louco e falava que quando nós falávamos, o mês de Nissan e dia 15 de Nissan é que vai começar a tribulação? Quem é que criticava nós? Não eram os líderes das denominações? A maioria ainda critica ainda. Mas aí, ó, já está começando a aparecer uns já dando valor no dia 15 de Abib, 15 de Nissan. E vai dar valor mesmo na tribulação. Quando eles entenderem que esse é o dia do Cordeiro, é o dia do resgate. Quando eles entenderem que a igreja de Filadélfia foi tirada nesse dia. Aí, ó, já está dando valor no dia 15 de Nissan. Vai falar agora do dia 15 de Nissan daí agora para frente. Aí vai pegar os mesmos versículos que nós pegou. Vamos lá. Nosso tempo, tá? Entre março e abril do nosso calendário, pegando o calendário judaico e transportando para o nosso calendário, tá? Alguns meses foram incluídos, etc, né? Mas colocando assim, de maneira resumida, é dessa maneira, tá? Então, mês de Nissan corresponde a entre março e abril, tá?
passará 63 semanas e será morto ou ungido. Passará 63 semanas, ou seja, fala de 62 semanas, a próxima semana, a 73ª, e aí sim será morto ou ungido. Então Jesus, ele morreu na cruz na 73ª semana, no ano 60, no número 63 das 70 semanas de Daniel. Daniel 9:26, vamos repetir. Depois das 62 semanas, ou seja, na semana seguinte, na semana 63, depois das 62 semanas, ungido, né, será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. Né? O fim virá com uma inundação. Guerras continuarão até o fim, e a desolação foram decretadas. Daniel 9:26. Então, Jesus morre na semana 63, guarda aí, tá? Após a semana 62, óbvio, a partir do ano 419, né, que foi estabelecido ali o decreto de Neemias, começou a contagem de tempo, tá? Então, passaram-se 9 semanas, né, na forma de jubileu, aí entramos numa outra contagem de tempo. Foram 9 jubileus, desde o decreto até a morte de Jesus, 9 jubileus, tá? Então, o jubileu aqui, ele não entra na profecia. Mais uma pausa aí. Ó, ele virou e falou agora, os jubileus não entram na conta, não. Interessante que agora eles estão conhecendo o que é a semana, que são os Shemitahs, e já estão entendendo de jubileus, tá vendo aí? Nós também não entendia, mas o Eterno revelou para nós. Agora, cabe a eles reconhecer que o Eterno mostrou para nós o que é semanas de 7 anos, que são os Shemitahs, e jubileus. Ó, tá ensinando corretinho. Ele aprendeu a lição, ele está ensinando certinho. Vamos continuar. Mas ele nos auxilia na contagem temporal, tá bom? A sinergia, a soma dessas informações vai fazer com que você chegue à conclusão que eu vou mostrar para vocês nessa aula, tá? Nesse vídeo. Então, não entram as semanas de Daniel aqui, mas define uma contagem temporal e vão corroborar para o nosso estudo, tá? Então, 9 vezes 7, né, dá 63 semanas, tá? Lembra das 70 semanas, são anos, 9 vezes 7, 63, cumpridas depois da morte. Dá mais uma pausa, irmão, dá mais uma pausa. Irmãos, agora vai chegar na Guerra de Massada. Eles nunca passavam da morte de Yahshua, sabe? Yahshua morreu na semana de número 69. Eles falavam Jesus morreu na semana de número 69. A semana de número 69 fechou com a morte dele no madeiro. Agora eles aprenderam a ir lá na Guerra de Massada. Olha pra vocês, agora vai chegar lá na Guerra de Massada. Ele vai falar mais 6 semanas. Quer ver? Vamos lá. Depois da 72ª semana, vem a 73ª, e a morte de Cristo na cruz, tá? Exatamente 441 anos, né? O Messias morre na semana 63, morreu no ano 31 da nossa era. Passaram 9 jubileus, ou 9 semanas, representadas aqui por jubileus, tá? Você vê a interpretação bíblica, ela é muito hermética, ela é codificada para que os sábios entendam no nosso tempo. Palavras foram seladas para que nesse momento da história nós possamos entender. Se falasse antes, ninguém entender, mas a volta, né? Está tudo acontecendo, né? Eu já falei no calendário secreto 2023. Exatamente, Jesus morreu no dia 15 do mês de Nissan, morreu no dia 15 do mês de Nissan, que era a festa dos pães ázimos, tá? Então nós temos como referência, ele morreu no dia 15 do mês de Nissan, que era a festa dos pães ázimos. Lucas 22:7 diz, finalmente chegou o dia dos pães, sem fermento, do qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascal, por isso que Jesus é o cordeiro. Então, no Velho Testamento, havia o sacrifício do cordeiro para expiação dos pecados, e por isso que Jesus é a representação do cordeiro. Após ele não há mais sacrifício, cessaram os seus sacrifícios, tá ok? Lucas 22:7. Aí, mais uma vez, né, do ano 31, mais 9 jubileus, 450 anos, tá? Então, menos 31, porque Jesus morreu no ano 31, né, o ano da morte do Messias, nós vamos chegar em 419 anos, data do decreto de Neemias, tá bom? Entenderam até aí? Se entendeu, assista de novo com calma, tá? Daniel 9:26 nos dá mais um sinal. Né, as semanas não foram, as semanas elas acabaram não sendo travadas, pois estava ainda na 73ª semana, na semana de número 63, Daniel fala de 70 semanas, tá? Então eles teriam que ter 70 semanas,
para determinar ali o momento da tribulação e depois da grande tribulação, um período de 7 anos, né, que corresponde a uma semana de anos, tá? Uma semana de anos, 7 anos. 3 anos e meio tribulação, 3 anos e meio grande tribulação, tá? Jesus, então, repetindo, morreu no dia 15 do mês de Nissan, do ano 31. Daniel 9:26, estamos na semana 63, tá? Quando Jesus morre. Depois de 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos. O lugar santo, a Jerusalém, né, será destruído, né, pelo povo do governante que virá. Quem era o governante? Eram os romanos que estavam governando naquela época. O fim virá com uma inundação. Guerras continuarão até o fim, desolações serão decretadas. Daniel 9:26, estou repetindo, tá? Depois da semana 62. O que aconteceu? Os romanos destruíram o templo e destruíram também o santuário. Lembra-se de aos romanos, no ano 70 e tudo mais, mas na semana 68, aqui eu estou voltando às semanas de Daniel, na semana 68, né, pelo cálculo das semanas de Daniel em anos, tá? Nós estaríamos então ali muito próximos à semana 69. Então, 6 semanas, né? 6 vezes 7, 42. Né? Então, 42 vai representar um número muito importante, né? 6 vezes 7, 42. E se você pegar 31, que é a data da morte de Cristo na cruz, mais 42, vão dar 73 anos. Esse 73, olha só, vai corresponder após o ano 31, né, da morte de Cristo, que corresponde ali a 6 semanas. Agora as semanas vão valer anos, tá? Mais 42 anos, né? 6 semanas vezes 7, 42 anos. Chegamos na semana 69. Que dia que é esse da semana 69? Dia 15 do mês de Nissan. Ou seja, o ano 31 da morte de Cristo, mais 6 semanas, 6 vezes 7, 42, e aí nós vamos chegar no ano 73 depois de Cristo, ano 73 depois de Cristo. O que aconteceu no ano 73 depois de Cristo? Lembra, Jerusalém foi sitiada no ano 70, mas os judeus continuaram oferecendo resistência, né? Isso muita gente, às vezes, quem não estudou história não sabe. Os judeus ofereceram resistência na Guerra de Massada, tá? Era uma grande fortaleza, uma grande aí, irmão, trava aí. Irmão, é magnífico Veial pegar esses caras e passar a mensagem dele, vai levar para os 4 cantos da terra. Só que eu só não aceito eles querer roubar a glória que pertence a Ial dos exércitos. Ele é magnífico. Vai colocar todos eles para ensinar do jeito que é para ser. Vai pregar o nome dele, vai pregar o nome do filho dele. Hoje está querendo receber glória e tal, mas ele já viu. Olha o tanto que esse rapaz aprendeu bem. Ele aprendeu melhor do que certos irmãos que estão no nosso meio. E ele está ensinando em cima da risca, do jeitinho que eu passei nele, está passando. Igualzinho, detalhe por detalhe. Que profecia tremenda essa do livro de Daniel. Isso é marreto. Vai lá, deixa eu falar. Tá bom, ele fala, vai lá. Oferecendo resistência ali. Teve a Guerra de Massada. A Guerra de Massada corresponde à 79ª semana, tá? E os judeus foram expulsos da sua terra. Está em Lucas 13, versos 6 a 9. Então contou uma parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse que cuidava da vinha. Já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, por que deixar inutilizar a terra, né? Respondeu o homem: Senhor, deixe-me por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e adubarei. E se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não der, corte. Lucas 13, 6 a 9. Né? No ano 73, você sabe, não houve fruto, não houve arrependimento, não houve mudança de direção, crucificaram o amor e privilegiaram o bandido, né? Lembrando disso, tá? Isso teve um desdobramento que acontece aí. No ano 73, então, os judeus foram mandados para a Europa, foram vencidos pelos romanos, que atacaram Massada, venceram os judeus, e os judeus foram espalhados, teve a diáspora, e eles foram espalhados pelo mundo todo, especialmente pela Europa, tá? Na semana, então, 69, ela fecha exatamente no dia 15 de Nissan, né, na Guerra de Massada. Foi o momento em que eles
foram derrotados pelos romanos e expulsos aí, espalhados pela terra. Massada, então, foi a última resistência dos judeus. Os romanos venceram os judeus no ano 73 da nossa era. Guardou isso? No dia 15 do mês de Nissan. Lembrando, o que acontece no dia 15 do mês de Nissan? Festa dos pães ázimos, tá? A figueira, então, foi cortada, conforme a profecia foi dita. Irmão, pausa aí. Parece que eu tá lendo. Eu acho que ele copiou toda a live no caderno e tá lendo ela. Ó, como ele acompanha meus vídeos e assiste tudo, eu creio que ele vai ver essa live aqui, ó. O conselho que eu dou, já que ele converteu do satanismo para o cristianismo, agora é a hora dele aceitar Yahshua como Salvador. Aí eu dirijo essa palavra a ele agora. Aceita Yahshua como único Salvador. Renuncia ao Deus porco de Roma, que é Jesus. Renuncia à Trindade, que veio do catolicismo romano também, que é uma abominação aos olhos do Eterno, porque o Criador do Universo é um só, é Yahweh. Aceita o nome Yahweh, o nome Yahshua, seja emergido do nome de Yahshua e passa a pregar do jeito que você está pregando aí, meu jovem. É desse jeito aí mesmo. Eu creio que ele está me vendo lá, então ele vai, se eu não estiver vendo na live, ele vai ver depois. Faça isso, porque você tem conhecimento das verdades. E outra, se você não quiser fazer isso, eu te desafio agora a fazer um vídeo mostrando as 2.300 tardes e manhãs. Porque já que você pegou a profecia das 70 semanas e destrinchou ela agora, mostrando do jeitinho que nós mostramos no nosso vídeo, aprendeu bem aprendido, então você aprendeu também a revelação das 2.300 tardes e manhãs, que são 2.300 anos. Eu te desafio agora a ir lá e fazer um vídeo mostrando as 2.300 tardes e manhãs. Por quê? Porque nesse vídeo das 2.300 tardes e manhãs, no capítulo 8, eu mostro que Constantino colocou o Deus porco dentro do cristianismo. O sacrifício que o pequeno chifre colocou no lugar do sacrifício do cordeiro, Daniel capítulo 8. Ele sabe do que eu estou falando. Colocou Jesus, o Deus porco, no lugar de Yahshua, o cordeiro. Está lá no capítulo 8, nós mostramos isso nitidamente. E essa profecia do capítulo 8 também, ela fecha junto com as 70 semanas. Já que ele aprendeu as 70 semanas, que ela fecha em 2031, as 2.300 tardes também, nós mostramos que ela começou no ano 269 antes do Mashiach, e vai até 2031 também, fecha junto, e as duas encaixam na outra. Você não pode separar a profecia das 70 semanas da profecia das 2.300 tardes e manhãs, porque as duas andam lado a lado. As duas mostram a destruição da besta no final dos tempos, quando Yahshua voltar para a guerra do Armagedon. Então eu desafio o Daniel Mastral a fazer agora um vídeo mostrando as 2.300 tardes e manhãs e mostrando do jeito que eu mostrei, que lá eu mostro que eles colocou o Deus porco Jesus, e com isso eles atacou a base do fundamento, que é o nome do Mashiach, trocou o nome dele, colocou Yes, colocou o porco, arrebentou com o templo, perseguiu a igreja do Mashiach, lá não mostrou detalhe por detalhe. Então eu desafio ele agora a fazer um vídeo desse. Vamos continuar aí. Cortada. A figueira é uma alusão a Israel. Cortou a figueira. Teve a diáspora aí, né? A figueira foi cortada no ano 73, né? Curiosamente, né? Tá, acaba dando um número curioso aí. Daí estamos então na semana 69. O tempo então ele é como que congelado, a semana é travada propositalmente por Deus, tá? Por quê? O anticristo não tinha nascido nesse momento da história. Então somente seria aberta a 70ª semana, a semana número 70, no final dos tempos. Nos nossos tempos seria aberta a 70ª semana, a semana número 70 das profecias de Daniel. Porque não poderia abrir naquele momento. O anticristo não tinha nascido ainda, não tinha vindo ainda o filho da perdição. Então houve um espaço temporal aí. A semana 69 passa a ser travada, então ela não fechou com a destruição do templo, quanto muita gente acha, mas ela simplesmente cessou. Deus fechou o tempo, fechou o seu tempo Kairos, o nosso Cronos continuou, mas o Kairos de Deus deu um stop ali, propositalmente esperando que nascesse o anticristo, o filho da perdição. Mas com a guerra de Massada, que ocorreu a guerra, a guerra de Massada parou, porque o filho da perdição, lembrando, não tinha sido nascido, tá? Eu pedi o irmão para colocar dele, do vídeo dele e dos meus vídeos. Por quê? Porque a hora que os irmãos assistir, aí os irmãos vão poder
Os irmãos vão poder entrar lá e ver. Aí, ó, esse é do meu vídeo, das 2.300 tardes e manhãs. Tá aí, ó. Vai aproximar, irmão. O pequeno chifre, o selo foi tirado e a profecia foi revelada. É esse aí que eu quero que ele faça um vídeo agora. Eu quero que ele faça um vídeo aí mostrando. Aí, ó, 269 mais 2031 são igual a 2.300 anos. Os 2.300 anos são as 2.300 tardes e manhãs. São interpretados como anos. Igual lá as 70 semanas são interpretados como anos também. Não são semanas de dia, são semanas de ano. Então ele já sabe disso. Então ele sabe dessa aí, irmão. Ó. Dessa aí, porque ele assiste meus vídeos. Mas por que ele não quer mostrar esse vídeo aí lá? Porque esse vídeo aí, ele não vai ser bem aceito no sistema, ele não vai ser bem aceito no meio dos evangelhos. Por quê? Porque esse vai mostrar o porco. E aí Jesus no canto aí, ó, Roma, Jesus Cristo. Foi Roma que levou o porco. Eu vou falar sobre tudo isso aí nessa live. Quem não assistiu, assista lá. Então, eu queria que ele fizesse um vídeo agora sobre isso aí. Coloca a capa dele agora. Aí, ó. Início da tribulação, data prevista pelas escrituras. Aí, ó, 2024. Aí ele fala que vai fechar em 2031, igual nós mostramos lá, porque ele assistiu o vídeo. Coloca as minhas agora, irmão. Tá aí, ó, 70 semanas. É a tribulação 2024 a 2031. Essas é as minhas, para quem quiser assistir. E comparar com a dele. Pode pôr outra aí. Aí, ó, as revelações de 70 semanas e a volta de Yahshua nas nuvens. Então, irmãos, para encerrar o vídeo agora, é o seguinte. Eu não tenho nada contra a pessoa dele, pelo contrário, eu vou até orar por ele agora para que Al trabalhe no coração dele e faça ele largar de vez a Babilônia, que é o cristianismo, porque o cristianismo é a grande Babilônia do Apocalipse 18. Os que até falam, sai dela, povo meu, sai da sinagoga de Satanás. Onde está o Vaticano hoje não é a sinagoga de Satanás? O Papa não está lá na boca da serpente falando, ele não fala da boca da serpente. Quem assiste os vídeos lá, acompanha, vai lá e assista lá. Ou então põe lá no Google assim, ó, o Vaticano é a cabeça de uma serpente. Aí você vai ver as imagens onde o Papa prega. Ele está na boca da serpente pregando entre os dentes dela. E o que o Papa prega? Jesus. E o que o Papa prega? Trindade. O que o Papa prega? Natal. O que o Papa prega? Batizar na Trindade. Tudo vem do catolicismo romano, as igrejas evangélicas estão seguindo. Então as igrejas evangélicas são as sinagogas miniaturas da sinagoga de Satanás. Só que agora em miniatura. Em cada cidade tem. As igrejas evangélicas são filhas da grande prostituta igreja católica. Por isso fala, ela é a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Por que a igreja católica é chamada de prostituta? Porque ela foi após os ídolos. Jesus Cristo é um ídolo da igreja católica. É o Deus porco de Roma. Entendeu, irmãos? Então, a igreja largou o Machia e Yahshua e foi após outro, igual Eva. Eva largou Adão lá e foi após outro, foi dar ouvido à serpente. Aí Paulo virou e falou, eu quero vos apresentar como uma virgem pura, a um único marido, a um único esposo, e Yahshua Machia. Mas eu tenho medo que assim como Eva foi enganada e foi após outro, a igreja também vai após outro, que não seja o verdadeiro Machia que eu tenho apresentado. Paulo falou isso, 2 Coríntios capítulo 11. O que aconteceu com a igreja? Ela foi após outro. Quem que apresentou o outro para ela? Constantino apresentou Jesus. E aí ela se tornou uma prostituta, porque ela está com um amante agora, ela está com outro agora, ela abandonou Yahshua. Então, se você, meu irmão, está dentro do sistema e está vendo o que eu estou falando aqui agora, vai lá e pesquisa e tira a sua conclusão. Então, vamos orar por esse rapaz aí, para que o Eterno continue dando entendimento para ele e um coração, né, sincero, né, porque se ele não tiver um coração sincero também, ele vai ficar na tribulação, e na tribulação é que ele vai confessar